Ando por essa região desde que me reconheço como indivíduo, que está sempre distante e atrasado. Estamos no bairro do João 23, e aqui todos parecem se reconhecer como indivíduos distantes e atrasados. Esse é o ponto inicial do ônibus mais popular do bairro, o Jardim João 23, 7545. O movimento por aqui começa bem cedo. Às 5 horas da manhã já existe espera pelo ônibus. Às 6 a espera se intensifica. Às 7 horas os ônibus já saem sem lugar para sentar. A palavrão. Eu falei, veste a blusa. Vamos, Ju. Quando você chega em casa, tá muito cansado? Em casa? É, no dia. Então, às vezes dá um cansaço. É que eu acho que cansa mais, às vezes, assim, eu vejo o pessoal dizer muito em coisa que cansa mais é a viagem, cara. O ônibus, o transporte. Para muitas pessoas, e para mim também, não é nem a questão do trabalho em si, é a questão do transporte mesmo. Rincon Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Eis aqui mais uma canção dedicada a toda a classe trabalhadora. Tão cansativa como a rotina de trabalho, aquele longo trajeto de ir e vir. Vamos nessa. Trabalhadora, voltando pra casa, perguntando pra Deus por que não tenho asas pra voar pelos ares e voltar para o lar. A real, ônibus cheio dói só de pensar. Na bolsa um livro novo, não tem condição. Leitura na multidão, frustração. 9 horas no trabalho, é bem mais suave que as 2 horas balançando na condição. O dia inteiro dando duro, uma volta cansativa, ainda desce bem no ponto mais escuro. A violência subindo de nível, no receio da solidão, a sensação da mulher é horrível. Ela caminha, semblante preocupado, escuridão. O bar da rua se encontra fechado. Quanto vale uma vida? Pensa no seu pivete. Na bolsa tem a Bíblia, também tem canivete. Faça o bem que o bem vai te merecer, mas ela sabe que o pior pode acontecer. Na madrugada pelo bairro impera o sono. Holofote quebrado, matagal, abandono. Se ela atrasa, seu dinheiro será descontado. E afirma ao menos oferece um ônibus fretado. E a sua mente quente como brasa só vai relaxar quando entrar dentro de casa. Oh, é hora de voltar pra casa. Trabalhador só quer chegar bem. Infelizmente não tem asas e precisa das ruas e das linhas do trem. A condução está tão cara, conforto é algo que não tem. Mas o trabalhador encara essa rotina sem nunca depender de ninguém. Oi, chegamos. Só comer e amanhã tem mais. Amanhã tem aula de novo. Não pera. Oxe. Ué. Nego, vamos. Hoje de manhã de noite tá morrendo de frio. Eu vim te cobrir, eu percebi que tá enrolando na cama, toda hora enrolando. Agora vamos. Já é 5h40. Poxa, para não acender a luz na tua cara, vou deixar a cama só quando eu vestir. Agora vai trocar. A cara do mente, velho. Mija e volta. Vamos nessa? Vamos descer. Aí, pessoal, antes de sair, eu costumo, né? Orar a Deus primeiro para guardar o dia, né? Hã? Pode gravar aqui. Pode, é jogo rápido, não tem problema não. Posso esquecer disso não, que é jogo rápido, é breve, é só um agradecimento rápido.
vencedora deve ser conhecida em janeiro. O SPTV começa depois de... Tu nessa idade não faz nada, na minha idade, na tua idade eu já fazia comida. Eu sei fazer, você que não ensina. Eu vi, tá? Foi o que tu fez? Ah, só aquele arrozinho. Você já me pediu outra coisa pra fazer? Não, então... Então. Lá tem uma coisa sobre coxa aí pra limpar, que eu vou deixar quando chegar tu limpar as peles. Você entorta tudo. Ficar falando palavrão é besteira. Vamos. Vocês dois já é que nem Jair. O quê? Não pode ficar falando palavrão não, tio. É besteira. Não, isso é um pouco, não é bem palavrão, mas é. Você pergunta, as pessoas falam que vai fazer, depois você fala isso. Não abre a boca pra falar, mas isso é besteira. Vista. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jovem. Você pegava ônibus onde para ir trabalhar? Eu trabalhava para dormir, então eu tomava ônibus no domingo à noite, né? E voltava sábado, dia, senão domingo eu não tinha para voltar. Eu tomava ônibus ali do lado de onde eu tomei, ali na padaria. Hoje em dia, com essas alternativas de metrô aí que tem aí, o pessoal vai deixar mais o carro em casa, entendeu? Dá um jeito, né? Mas mesmo assim ainda é ruim, né? Raposo é um dos piores lugares. A trânsito aqui na Zona Oeste, eu acho que deve ser Raposo, cara. E quem mora pra cá, pro dia 23, Cotia, tem que pegar Raposo, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Só a única coisa foi esse negócio do bilhete, mas só que pode olhar, isso aí do bilhete, o povo fala assim, que melhorou. Melhorou alguma coisa não, que tipo assim, as pessoas que o Pratão pagava 2 conduções, agora só paga 1. Então melhorou para quem? Para os grandes. Não para a gente que é só assim, não sei se a gente vai pagar do nosso bolso, né? Aí a gente vai, carrega o bilhete, aí já ganha, mas eles falam que melhoraram para a gente, não, mas fez isso por causa dos empresários. Não é olhando o nosso lado. As pessoas falam, meu bilhete único foi bom. Claro que foi bom, mas mais pro lado dos empresários. A gente quer um ônibus confortável, um ônibus novo, mas aí entre o empresário e a prefeitura é outros 500, né? Aí a gente não sabe como é que funciona essas trâmites aí. Aí então se o ônibus está aqui, é porque não vai deixar um ônibus desse parado na garagem. Vai. Eu conheci um rapaz, eu morava no apartamento, assim que eu era babá, eu trabalhava lá, ele morava perto do serviço, aí mentia que tomava 2, 3 conduções. Aí pegava o bilhete e vendia aquele espacinho, vendia, pagava isso, pagava aquilo, e falava, eu vendia na Canela. Aí hoje quero ver fazer isso. Não tem como. Aqui também é meio roubo, né? Que fala assim, mas é meio sujeira, né? Mas a sujeira tá vindo dos grandes, então, que não tem caráter, né? Então, será que o bilhete tirou um pouco da liberdade, assim, do... Tirou. Claro, um monte de gente se quebrou, né? Com isso que a gente já veio até fazer essas enroladas. Daí você que ajudava a pagar água, luz, as coisas, e acabou se quebrando por causa disso, né? E aí eles ganharam, os empresários ganharam. Nesse dinheiro de 2 conduções só paga 1. Aí paga 2, vão para outra para votar. E era 4. Já ganharam 2, já ganhou 2, né? Vamos, teu. Tchau, teu.
Obedece, tá, nego? Tchau, vamos com Deus. À tarde é que eu vou pegar você, tá bom? À tarde é que eu vou pegar você. Tchau. Eu acho que eu tô com 600 reais pra dar 2 passeios. Agora eu vou trabalhar e vocês vão até lá? Ah, então... Oi, Bia. Vem, nego. Vem. E aí vocês vão fazer como? A gente vai pegar um Uber daqui e te encontrar lá no ponto, onde você para. É? É. Vocês querem que eu espere vocês um pouquinho pra chamar o Uber? Não, você chega em meia hora, o Uber deve chegar em 15, né? É, mas pode ser que eu chegue primeiro, hein? É mesmo? É, eu tô falando. Tá bom então. Tchau, Lino. Isso aqui é a região de Moema, né? Campo Belo. Não sei se vocês conhecem o Sabotagem, que cantava rap. Sim. Ele morava ali embaixo ali, ó. Ah, morava ali? É, a tal da favela do Canão é ali embaixo ali. Parei com rap. Achei uma coisa melhor pra fazer. Não julgando ninguém, né? A gente vai, a gente faz o que sente bem, né? E é que agora eu me converti, né? Eu virei crente, eu sou crente. Eu não tenho cara de crente, mas eu sou crente. Eu sempre gostei de hip hop, inclusive o Sabotagem que eu falei aqui é porque eu participei com ele um tempo atrás. Ah, é? É, sim, participamos assim, bem no começo, quando ele estava começando a carreira dele. A gente chegou a cantar, eu e o meu amigo, meu colega lá, o JG, que canta ainda até hoje. A gente tinha um grupo no passado também, lá em 2002, alguma coisa. Nós cantamos com ele, no mesmo palco, bem lá no começo, faz tempo, né? Mas não tem nada a ver por causa disso não. Que eu, na verdade, é porque assim, eu senti algo da parte de Deus mesmo, né? Não foi porque uma vida problemática, não, problema, a gente tem problema. E os problemas acabam enfraquecendo nós, você fica mais debilitado na vida, mas só que não é por causa disso não. É porque você vai amadurecendo, cara, e você vai dando espaço para algo novo, né? Aí Jesus vem e preenche, não tem jeito. Se você der espaço... Pronto, obrigada. Vamos lá. Vamos. Santa Maria Gorete. Falei, veste a blusa, acho. Vamos, Ju. Assim, tipo assim, você, o Matheus, eu tenho uma responsabilidade. Que aquelas meninas não vão nem pra perto da nossa casa. Ah, pô. Então ali ela vai pegar um ônibus que ela nem sabe. Ela não sabe nem andar de ônibus. Ela não soube naquele dia, não sabia nem que o 77, né? 748R se via, lembra? Deixa eu ver pra mim. E ela é boca do lado, que é o Jardim Anjo. É, bora, mãe. Não, deixa o miserável para cá. Não. Boa tarde. Você tem que tomar o Coab. A gente vai tomar o João 23. Aí pra você, não sei, você tem que tomar o Coab. Aí lá é na beira do da gente, entendeu, né? Aí tem que lembrar no passado, ponto, né? Deus, vai. Besteira, Ju. Mas tu quer a cabeça do dedo que eu vou... Sabe o que eu vou botar, né? E é errado você que carrega. Se pegar, não tá na bolsa do Bruno, tá na tua bolsa. Da escola. Por quê? Ah, tá. Tchau. Vai direto. Outra motoca. Agora não vai pra casa, não. Poxa, você tá ficando besta, né? Ah, cheguei. Vamos. Preparação de Deus, vamos embora.
É bom começar por aqui, você vai ver já o caminho certinho aqui, ó. Isso aqui é a Vila Pelourinho, viu? Vila Pelourinho aqui é a nossa comunidade, nós estamos... O pessoal tá lutando para regularizar isso aí. Aí o pessoal aqui tá... O pessoal tá na luta, né? A moradia. Vambora. Da liderança, a Viviane, as meninas aí. Não é fácil não, viu? Terra não é fácil não. E gente aí, né? Pode vir, entra aí. Entra aí, jovem. Vamos lá, meu Deus, dá o alô pro pessoal. Oi. Eu chego em casa, cara, quando eu não vou na igreja, ou na reunião familiar, ou alguma atividade da igreja no curso de música, né? Que lá eles também fazem aula de música, porque lá tem orquestra, né? Pega o detergente. Todo dia que você chega, você faz alguma coisa? Todo dia. Hoje que eu não vou fazer, porque assim, já tem janta, né? Eu não faço janta, mas aí tem que fazer arroz, feijão. Ah, tem que fazer arroz. Você sabe tocar algum instrumento? Nenhum, cara. Eu achava que eu era músico, porque a gente cantava rap, né? A gente acha que é músico, mas... Músico tem algo mais, né? Um estudo, partitura. Não é assim, simples. A gente fala, eu sou músico. É diferente, né? Não sei se você entendeu o que eu tô querendo dizer. Não é só sair batendo e cantando já é músico, não. Existe uma preparação, né? Até de voz, de fôlego, então... Você já teve a oportunidade de estudar música em algum lugar? Não. Essa é a primeira? É a primeira oportunidade. Aqui é bom por causa disso. Por causa do... A gente tem essa condição, né? Eles dão esse suporte pra nós. Não é só assim a parte espiritual da coisa. Tem também a parte de se tornar um músico. Tocar um instrumento, violino, sax, viola, conforme a necessidade da igreja. Aí tem os instrutores lá que ensinam no amor, no carinho, né? Eles vão lá e... Toda quarta-feira tem, amanhã tem. Possa ser que eu não sei se eu vou amanhã, né? Vamos ver como é que vai ser o trajeto aí, que eu não estudei a lição. Aí precisa passar uma parte lá e eu não quero ir lá e ficar devendo, né? Então... Gente, tem que me arrumar pra ir pro cursinho, né? Mas ó, a gente vai sair... Hoje a aula é 7h30. Ela vai dar aula hoje? Vai. Mandei pra ela. Gente, meu quarto tá horrível. Eu vou arrumar minha roupa logo, porque tipo... O que você costuma fazer diariamente? Bom, antes eu ficava aqui em cima da cama com esses monte de livro aqui e os monte de livro lá de cima estudando. Praticamente isso. Você tirava quanto tempo do dia pra estudar? Mais ou menos... Ah, mano, umas 5 horas. Umas 5 horas, assim. Mas também eu parava às vezes. Tipo, num domingo, ainda mais agora que eu tô sem celular, no domingo eu ficava, tipo, praticamente o domingo inteiro. Se eu não fosse sair nem fazer nada, aí eu ficava praticamente o domingo inteiro. Mas, tipo, aí eu parava um pouco, aí tomava um banho, vai comer, assistir alguma coisa, aí volta de novo. Porque, tipo, o tempo que eu ficaria no celular é o tempo que eu fico escrevendo, fico estudando. Era basicamente isso. O tempo que eu tinha, na verdade eu tirei esse tempo pra não fazer nada, pra estudar mesmo. Eu senti uma diferença, eu acho que eu consegui absorver bastante coisa. Eu acho que se eu tivesse em outra função, trabalhando provavelmente, eu não ia ter tempo. Porque eu trabalhei em shopping, eu trabalhava de domingo a domingo. E shopping era vendas. Tanto que antes de começar o cursinho, eu fui numa entrevista e eu fui lá no Shopping União. E aí ele falou assim, não, acho que a gente dá um jeito, né, pra você estudar e tal. E eu fiz uma semana de teste lá e os cursinhos ainda não tinham começado, entendeu? E aí eu falei assim, bom, planejando, né, o horário do cursinho, que ia ser de noite, e do Cláudia, e o cursinho de sábado, no União, não ia dar tempo. Porque era Osasco, o trampo era bom até, era vendas normal, tava acostumada. Só que eu ia querer ficar para vender um pouco mais, entendeu? Ainda mais que quando você chegar lá, eles falam que tem fixo e tal, mas o que vale mesmo para quem trabalha com vendas é comissão. Sim. E aí eu, com certeza, não ia ter tempo para estudar. E, em síntese, eu realmente vi uma diferença. Eu acho que sofri muito, assim, sem trampo, sem grana. E é isso, né? O foda é esse, né? Você precisa de tempo para estudar,
Só que, ainda mais na minha idade, preciso de trampo, né? Não tem como, você tem que escolher um. Em relação aos espaços para chegar, foi difícil, foi isso. Tipo, corrido. E não tem disposição, mano. Você tem que ir. Não tem, você vai fazer o quê? Tem que ir qual o jeito que eu tenho pra fazer. Tipo, dá pra ir andando? Tipo, eu olho e falo, tem calçada? Então, vamos andando. Em casa eu vou chegar. Vou se demorar, mas eu vou chegar. Passo pelo transporte todos os dias. Passo cerca de 2 a 3 horas dentro desse espaço, que pouco se parece com um espaço real. Não estou em casa, não estou no trabalho, não estou com amigos. Estou sempre a caminho. Estou sempre indo. Dando umas poças de água. Ando, corro. Pior que o busão tá a 1000, mano. Você não... Respiro. Não chego. Amanda me faz sentir o desespero do tempo. E aí? Vocês vão vir? Oi, boa noite. Será que você consegue me dar uma carona? Eu tô fazendo uma reportagem, a gente precisava... Oh, licença. Não consegue? Oi? É só pra mim, amigo. Valeu. Às vezes, não tem outra escolha e eu tenho que passar pelo Parque P mesmo. Aí eu tento passar correndo o máximo possível, eu tento passar perto de casas, porque se acontecer de alguma pessoa me abordar ou algum carro querer parar e tal, acontecer alguma coisa bizarra dessa, eu estar perto de residência e pedir ajuda. Tipo, a última vez que isso aconteceu foi na última aula, antes da reunião do cursinho, que eu participo das reuniões também. Foi na semana passada. E aí parou um carro do nada, e ele tava, na verdade, ele tava vindo contramão. E aí ele tava mexendo no celular, dentro do carro. Eu vi a luz do celular e ele tava mexendo. E aí, beleza, eu falei, tá suave, né? E eu já tava chegando no meu destino, já tava na altura do Teófilo, que é a escola ali do Parque P. Quando eu comecei a chegar perto dele, do outro lado da calçada, ele virou o carro e começou a me chamar. E aí eu, tipo, não entendi nada e continuei meu caminho. Aí ele continuou me seguindo atrás, na velocidade mais reduzida, e me ofereceu carona, perguntou se estava sozinha e tal. Eu tentei não responder ele, eu tentei andar rápido e, comecei a meio que andar rápido pra correr, assim, e tentar ficar próximo de residência, assim. E aí, como começou a aparecer outros carros atrás, né, porque é difícil, assim, no horário, assim, 9 horas, 10 horas, passa carro, mas demora um pouco para passar. Aí, nesse período aqui, só tava ele, eu andando na rua, não tinha ninguém, ele tava me abordando, quando começou a aparecer mais carros e tal, e aí ele começou a andar um pouco mais rápido. Aí ele saiu e eu fui correndo pro... Aquela história, eu lembro que você tinha me contado daquela casa que você trabalhava lá, que ela foi te demitir quando você estava grávida. Pô, essa mesma história. Essa mesma casa. A mesma casa.
Aí quando eu falei pra ela que tava grávida, aí ela falou, você tá grávida? Eu falei, tô. Eu já tinha decidido a ter o filho. Aí ela queria que eu tirasse. Ela falou, vai no meu médico, isso e aquilo. Tirando, tira. Eu falei, não vou tirar. Essa mulher era a sua patroa. Sim, aí ela falou assim, como é que você vai ficar com filho se você não sabe de cuidar de criança? Eu falei, como é que eu não sei cuidar de criança? Primeiro que eu tenho um curso, para cuidar não precisa ter curso. Mas primeiro que eu tenho um curso, né? Segundo que eu cuidei muito dos seus filhos. Tanta vez ela chegou aqui bêbada e eu pegava sua filha e botava para mamar em você, lembra? Ela olhou para minha cara e falei, eu tô mentindo ou não? Tanta vez que a senhora saiu, disse que ia voltar no outro dia, eu tinha que ir fazer leite e dar para mim, que a minha nem mamava leite normal, eu tinha que dar. Porque para a bichinha não morrer de fome, né? E a senhora lá pela rua. Aí ela falou, mas eu acho que... Eu falei, não é achar, eu vou ter o meu filho. Aí ela falou, então tá bom, então você vai ter seu filho. Eu falei, então tá bom, eu não posso ficar aqui, então eu vou. Ela falou, então eu faço assim. Você liga para sua mãe e pergunta para sua mãe se ela cuida do teu filho. E aí todo mês eu dou R$500 para ela. Aí eu liguei para minha mãe. Se eu disser que eu não liguei também, eu tô mentindo, né? Mas também não só de dinheiro. Aí eu liguei, a minha mãe falou assim, tu quer que eu cuide de teu filho? Eu falei, o filho? Eu falei, é. Ela falou assim, tu vai morrer? Aí eu falei assim, não sei, eu acho que não. Ela falou assim, eu só cuido do teu filho se você morrer. Se você for ter seu filho e você morrer, eu cuido do teu filho. Mas eu sei que você não vai morrer, então você que pariu o Mateus que balance. Você que tá grávida, você que cuida do seu filho. Aí eu falei assim, ela falou, eu não vou cuidar do teu filho, não. E larga de zoião, tu tá assim, Lita, por causa de dinheiro. Dinheiro não é tudo. Aí tu vai pegar, vai dar teu filho pra eu criar. Eu vou criar, a mãe depois ele não vai querer voltar pra você. E cadê o amor de mãe que você não deu? Por causa de dinheiro. E tu cuidou de tanto filho dos outros. Olha as crianças que tu já criou, Lita. Tu não vai criar teu próprio filho. Mas de noite eu acho um lugar muito sinistro, assim, pra passar. Então aí eu prefiro ir por cima. Às vezes eu já tentei vir por aqui. Porque aí tem residência e tal, mas é um pessoal que fica meio isolado, assim. E aí eu só tenho mato, casas fechadas, não tem nem pra onde eu correr se acontecer alguma coisa. Então eu evito vir por aqui. Mas pra vir eu subo de boa. Aqui é praticamente um bairro nobre, né? Muito movimento. É, só você vê carro, assim, mas... O problema é que de noite, não sei, fica uma coisa assim, muito sinistra, sabe? Eu fico com medo, assim, de vir por aqui. É, o pior é que eu já até acostumei, tá ligado? Eu já até acostumei a andar, assim. Às vezes eu até, tipo, abro mão, gosto de ir andando, o problema é a segurança mesmo, entendeu? Se eu tivesse um pouco mais de segurança, assim, tipo, pra voltar, pelo menos eu, às vezes, se pá, dependendo, não tá chovendo e tal, eu até poderia optar por andando, mas pra vir assim eu não ligo muito, o problema é voltar mesmo. Pra voltar é complicado. Eu falar, pô, mano, tem um busão e eu vou ter que ir andando. Eu sempre desconfiava, hoje eu tive certeza. Tá com carinha de 21. Eu voltei para lá e falei, então tá bom. Eu falei, então aqui não dá certo. Eu falei, você tem que dormir, ou senão criar teu filho aqui. Eu falei, não, aqui não. Ela falou, eu falei, dormir eu não posso, como é que eu vou dormir com meu filho aqui pequeno, filho ou filha, né, pequeno. Ela falou, mas dá sim, põe na escola. Eu falei, não, assim, não é nada contra, cada um faz a sua vida o que quer, né. Mas, tipo assim, eu já ia criar um filho já no ambiente que eu não ia gostar. Primeiro que ela fumava um baseado desgraçado. Segundo, que, tipo assim, eu ia criar meu filho lá em bairro de rico. Quando ele chegasse aqui, ele ia estranhar, né? Que nem assim, acostumado lá no bairro de rico, chegar aqui no bairro de pobre, aí acostumado lá comer filé mignon, ia chegar aqui comer costela, não ia assim que eu não ia ter condição de sustentar ele igual sustentava lá, né? Aí eu falei, não. Aí eu conversei com ela falou, não, aqui não dá, não. Eu falei, não. Ela falou, então tá bom. Eu falei, então você vai embora. Eu falei, então tá bem. Aí, só que nessa, ela mandou embora, mas não podia, porque eu tava grávida. Mano, antes, assim, quando eu comecei a fazer teatro, eu tava com 13 anos, então eu tava me descobrindo, né? Não sabia o que eu queria, entendeu? Tinha mais ou menos a ideia de que eu queria fazer algo relacionado que mexesse com línguas, assim. Tanto que hoje eu vou prestar pra letras. Mas é porque, assim, com 13 eu comecei a fazer um curso lá na freguesia do Ó. E tinha vários cursos. Assim, aí tinha inglês, tinha espanhol,
tinha computação, várias frutas de computação, assim, Photoshop e tal. E teatro também tinha. E aí eu me inscrevi em todos, assim. Eu ia, tipo, a semana inteira pro curso. Lá na freguesia do Almo, longe. Com 13 anos, assim, 12, 13 anos. E eu ia sozinha ainda. Já me perdi várias vezes nesse caminho. Aí, mano, eu achava da hora porque, tipo, eu gostava de tudo, assim, sabe? Só que eu não sabia o que eu queria. Então, antes eu achava que eu queria fazer algo relacionado a artes e tal. Eu fiz violão também, tipo, aula de violão, canto, esses bagulho. Falei, queria algo relacionado à arte e tal. Eu ainda gosto bastante. Só que aí eu não sei, mano, é tipo de meio que ser realista, tá ligado? Eu achava que, tipo, precisava de contato, sabe? Pensei no rolê que ia ser, tá ligado? Eu acabei desistindo. Mas eu gostava, assim, pensava assim também. Que a professora meio que incentivava bastante, né? Ou então virar professora, talvez, de teatro. E aí ela falou, aí ligou no jornal, ela me mandou trouxe o papel para assinar. Aí ela ligou para o advogado, depois que o papel já estava feito, depois que ela tinha conversado tudo, para eu poder ir embora. Aí o advogado falou para ela que não podia mandar embora. Que ela tinha que esperar eu ter o menino para depois mandar embora. E aí o guarda escutou, né? Seu Nelson escutou, aí falou assim, ele ligou lá na cozinha, aí a minha irmã atendeu, Laura, passa palito. Aí Laura passou, aí ele falou assim, Laura, Dona Patrícia está indo aí, Lita, Dona Patrícia está indo aí. O que ela falar, você não aceita, Fru. Falou bem assim. Era um tiozinho que trabalha lá. Acho que não tem nada ligado. Aí ele pegou, aí ele desligou, para ela não ver, ele desligou ainda na minha cara. Aí ela chegou, mas ela chegou chorando. Falei, como essa mulher não vale o chão que pisa? Aí chegou, Lita, eu fiquei com pena das crianças, que ainda estava paizinho morto, chorando. A mulher chorando. Ai, fica. Eu falei, não, agora quem não quer ficar aqui sou eu. Agora que eu quero ir embora. Pode me dar, eu falei que ela tá com papel, falei, até chato, falei, pode me dar minha desgraça que eu assino, já fui, que é até chato, né? Dá minha desgraça que eu assino que eu já tô indo embora. Eu falei, não, aqui eu não fico mais não. Ai, fica, cara. Aí os meninos, mas fiquei com a pena dos coitados, os meninos choravam. Lita, o que é que vai ser da gente sem a mãe? Eu falei, não, a sua mãe é ela. Eu sou sua empregada. Sempre eu sei, eu já cheguei aqui sabendo que eu sou empregada. Não pode parar, porque, tipo, tem a minha irmã, por exemplo, e aí eu vejo, tipo, minha irmã tem 19 anos, tá ligado? Eu com 19 anos, tipo, já tinha acabado já todos esses privilégios, entendeu? E ela ainda tem. Então, tipo, e ainda assim ela tem porque eu também ajudo também, de certa forma. A ideia dela fazer facul, tá ligado? E tal, veio agora e aí ficou as duas esse ano estudando, assim, tipo, ela de um lado e eu do outro. E eu pensava também, tipo, não posso desistir porque de certa forma ela tá tendo como espelho, né? Então, ela também tá tentando. E do mesmo jeito que, por exemplo, se eu vacilar em alguma prova e, tipo, não sair bem, com certeza quando ela não sair bem também, e aí eu, tipo, eu desistir, pode ser que também isso possa refletir nela. Dela falar assim, pô, não dá certo, vou desistir também. Então eu tento não demonstrar pra ela, sabe? Tipo, Aí eu liguei para o Nelson, sabe o que era? Ele falou, não. Ela chorou de araque. Porque assim, o advogado falou para ela para não mandar tu ir agora, mandar depois que ela ia ter que pagar uma notona doida. Aí foi na época que eu tive o João, assim, quando tive ele e aquilo, ela teve que me pagar 60 mil reais. Aí eu fui e comprei a carne em Cotia. Aí eu fui e falei para ela, falei, dona fulana, falou, você lembra aquele dinheiro que a senhora pagou para mim? Ela falou, me lembro, miserável, você arrancou dinheiro no meu bolso, hein, desgraçado. Você foi tão ruim que eu falei, não, ruim foi a senhora. Você lembra que a senhora estava com choro de araque, né? Que a senhora estava chorando na treta para eu poder ficar. E aí depois a senhora me dar embora, a senhora vai me pagar pouco, né? Eu falei, eu comprei a carro lá em Cotia, se ela quiser saber. Ela falou, o quê? Mas tu não vale o chão que tu pisa. Eu falei, eu aprendi com quem? Quem foi que me ensinou a ser malandra? Então agora se a senhora é malandra, eu sou malandra e meia. Eu fui malandra e meia. Tem uma casa lá em Cotia, dinheiro seu, mérito meu. Eu fiz por merecer. Aí ela, é? Miserável, e desligou na minha cara. Mas aí todo ano ela manda um trocadinho pra mim de presente de Natal. Todo ano, todo meu aniversário, ela manda 500, 600, 1.000. Ela continua, todo ano ela não esquece meu aniversário, não. Todo dia 15 ela fala, mandar dinheiro pra aquela praga. Pelo menos não prestou, pelo menos soube criar meus filhos.
Ela lembra ainda de mim. E quando eu vou voltar isso aqui que eu passo lá, de vez em quando ainda falo com os meninos, de vez que eu ligo lá. Senão quando eu ligo lá, que a minha irmã trabalha lá. Aí eu falo com a minha irmã, aí vê que eu falo com a Ló, quando a miserável também, que é essa que não vale um centavo. Quando ela tá aí, de vez em quando eu ligo, eu ainda falo com ela, falo com os meninos, com o Luiz Martins. Onde fazer a prova do FUVEST? Era um negócio, não sei, a USP é um negócio tão distante, assim. Eu só me senti próxima, assim, da USP quando eu comecei a fazer o Clarice, assim. Que eu vi que era um negócio normal, as salas são normais, tem cadeiras, assim, normais, super de boa, assim. Eu imaginava um negócio muito... Não dava nem pra imaginar, assim, de tão distante que era, pra mim, a USP. Às vezes eu achava que não sabia o quão grande era também. Conheci a USP uma coisa bem curta, assim, só até o hospital, assim, que é aberto para as pessoas, né, e o Instituto Butantan, assim. Parecia que a USP era só aquele cubículo, assim. Aí eu acho que eu tô mais ansiosa pra FUVEST, assim, por enquanto. Eu vou tentar me dedicar mais pra área de humanas. Se eu não tiver molhado, eu acho que dá pra descer aqui. Se não tiver molhado, mas eu acho que tá molhado, não, mano. Não, vamos aí não. Então, eu sempre desço aqui, tá ligado? Aí se vocês quiserem gravar de lá. Eu vou gravar lá descendo. Você tá falando sério? É porque eu sempre desço aqui, tá ligado? Deixa ela descer. Não, deixa ela descer, ele vai gravar, ela cair. Não vai estar molhado. Se tiver molhado, eu faço. Tá, choveu o dia inteiro. Não tá não, vai ela, vambora, vai. Calma aí, deixa eu botar aqui. Ah, não sei. Hoje a gente veio de carro, porque a professora deu carona, aí tem outra professora também que me dá carona. Ou às vezes tem um professor que ele vai lá e salva no busão também. E aí a gente vai nessa. Quando não dá mesmo, a gente vem a pé. O problema é que, às vezes, para ficar mais confortável para mim voltar andando, eu tenho que sair mais cedo da aula. E aí eu prefiro, não sei, tipo, se eu sair mais cedo da aula, eu perco a explicação e tal. E o negócio, tipo, o cursinho ele já não tem uma quantidade, assim, de horas boas, assim, para estudo. A gente depende do céu para estudar. Tem um horário certo para acabar. Não dá para estender e tal. E aí eu prefiro não sair mais cedo. Aí eu fico até 9h45 mesmo. E arrasou, chegamos. Ladeira da Quebrada, tô em casa. Oh, chegamos. Só comer. E amanhã tem mais. Amanhã tem aula de novo. Arrasou. Tudo que eu fiz no mundo tá feito já, não é? É passado, passou, eu não tenho saudade de muita coisa. Muita coisa que eu já fiz, já baguncei, eu tinha que bagunçar, já. 35 anos, né, cara? 35 anos, desses 35, 15 se eu pudesse tentar recuperar, eu tentaria, mas não tem jeito, né? Aí daqui pra frente agora. Agora é cuidar desses aí que estão na sala, né? Tem um dormindo e um assistindo, né? Pra ver se cresce bem. A condição necessária, né, cara? Vamos. Olha a hora, já é 6h05. Hã? Você tá cansado? Quem não tá cansado? Vamos. Esqueci de ligar a cueca. Te troca primeiro, amigo.
fazendo uma linha de música lá para poder tocar clarinete. Ah, é? Sabe? Clarinete. Mas é porque você tem vontade, porque você gosta? É, porque eu sempre gostei de música, né? Então, aí eu... É uma das partes que mais me encantou também ali na igreja, foi essa parte da música, dos instrumentos, né? Sim. Mas a música sempre te acompanhou, no geral? A música? É. Ah, jovem, é que eu tava falando pra eles, né? A gente tinha um grupo de hip hop, né? Mas, até falei com a mocinha ontem, não... Assim, música, a gente fala, eu era músico, mas você não estudou partitura, você não conhece um monte de coisa da parte de música. A gente acha que só falar em cima da batida já é música, né? A música é mais que isso, né? Tem um estudo mais aprofundado, tem, né, uma série de coisas. Então aí eu não era músico, né? Agora eu quero ser músico. A gente fazia música, fazia rap, né? Bastante divertido, bastante reflexivo também. Mas agora eu quero outra coisa, né? Agora eu quero tocar um instrumento, louvar a Deus. Mas não pode. Mas tipo assim, mas não pode bater menina. Esse homem que é homem não bate mulher. Começar as meninas prontas para vocês bater, que você tem que fazer. Você tem que pegar e... Tem que pegar, não bater ela e falar para a diretora ou para a professora. Você meteu um... Não pode bater. Homem que é homem não bate mulher. Desde pequenininho tem que aprender. Por isso que você perdeu. Ah, pô, você empurrou, mas tá errado. Eu já te falei para você. Já falei para você, já falei para João que não pode, assim. Desde pequeno tem que aprender. Ó, besteira, João. Que não pode, tira com a educação, né? Não, tia, eu tava falando com a amiga dela. Ela seguiu me empurrando. De propósito, ia me dar um soco. Com medo. Aí tu empurrou ela ou tu deu um soco? Não, eu empurrei ela. E ela caiu? Não. Eu só virei assim, ó. Fez como? E bateu? E deu. Não pode não. Eu não bati, né? Não, mas não tô dizendo que bateu, não. Não tô falando que bateu. Eu tava lá, eu vi. No céu. Ah, pô, então não pode. No céu tem pão. E morreu. Não pode, não. O quê? Ah, um bilhete. Ah, melhor aqui. Oxe, de que temos? É intolerância religiosa, que eles chamam, né? Intolerância religiosa. Então, tá cheio de crente que é intolerante. Que pratica intolerância religiosa e não percebe. Tá cheio. Mas eu não aperto ele nem para ir para mulher, nem para igreja, né? Eu acho assim que a religião é a gente que escolhe depois de grande. Você tá criança, vai em todas. Agora quando você crescer, você que escolhe, né? Que religião você quer. Não tenho mais essa inclinação. O futebol é... Futebol, torcida, cara. As pessoas idolatram demais. Sabe, você... Olha, para pra pensar, tantos caras aí ganham mó grana, cara. E você aí, você vai ficar aí se matando pelos caras, brigando pelos caras. Entendeu? Brigando por um time de futebol, vendendo... Perdendo emprego, vendendo carro pra... Sabe, os caras... Cada um, né? Mas eu enxergo hoje dessa maneira, né? Eu pegava filhas e filhas do Morumbi, às vezes, pra poder comprar ingresso, pra assistir jogos. Mas o pessoal ainda faz isso, a gente faz isso ainda, né? Eles falam que é religião, né? É minha religião, eu tenho outra religião. Eu conheci outra religião, então... Mas nada contra, né? Cada um. A gente respeita, tem que respeitar as pessoas, o estilo de vida delas, né? Mas o meu filho, eu vou ensinar, né? Diferente. Assim, eu sou o pai e a mãe dele. Então eu falo, não, você tem que ser... Eu falo assim, pra ele, não é alguém na vida, não é ricar. Eu falei pra ele, é você ter sabedoria, ter estudo. Isso aí eu falei, ninguém tira de você. O saber ninguém tira da gente. A gente morre e leva. Não é? Eu queria ter estudado isso e aquilo, mas não teve como, né? Já vim estudar depois de velho, nunca vi papagaio velho aprender nada, aprende pouco, né?
Mas a gente tem que aprender novo, né? Mas depois de velho, a gente só aprende só o básico mesmo, do básico. E, assim, já tem que pagar água, pagar luz, tem que comprar coisa para filha, isso e aquilo. Então você tem muita preocupação. E tá novo, não paga nada, não, tanto faz como tanto fez. Então tem que focar no estudo. E depois que a gente pega a responsabilidade é difícil, né? Assim, vocês que têm sabem. Eu comecei lá na FATEC de Cotia e não consegui concluir, né? Aí ficou aquele desejo de continuar, porque é ensino superior, né? É uma faculdade. Aí você tem aquele desejo de fazer, de terminar, entendeu? Fica algo incompleto na minha vida ainda. Eu quero até fazer um curso superior para terminar mesmo, pegar o diploma e nessas áreas de agora, de automação, robótica, umas áreas bem boas, né? É para guerreiro mesmo. O pessoal fala, estudar e trabalhar na sequência, tem que ter disposição, cara, senão você não consegue não. É cansativo mesmo. Sei lá, mano, pra mim entrar na faculdade é um sonho mesmo. Parece pouco, assim, pra gente ver que... Parece pouco, mas o acesso, ele é muito, muito pouco também. Então, eu não quero desistir. Então, sei lá, tipo, é um sonho, parece que é pequeno, mas pra mim é muita coisa, sabe? Eu preciso mesmo. É uma coisa que eu sempre quis e pra mim desistir, assim, foda. Aí, tipo, eu saí da prova já pensando, tipo, eu preciso trampar e arrumar um trampo que eu vou arrumar tempo pra estudar também. E é isso, tipo, vou ter que fazer os dois. Eu peguei esse ano pra aproveitar ao máximo, tipo, ficar em casa e estudar, algo bem privilegiado, tipo, não trampar, só estudar. E conseguir isso até foi foda, mas consegui. Acabou o ano já, eu fiquei um ano inteiro estudando. Mas eu vi o quão proveitoso é e, tipo, vantajoso é, na verdade, né? Você absorve muito mais. Fora o cansaço, essas coisas, eu acho que o tempo que eu tenho em casa, eu, tipo, tentei me colocar para estudar, assim. Quem tá do lado de cá sabe, né? Só você sabe onde dói. A pior dor é a da gente, né? Assim, tem uma frase que fala que a pior dor é a da gente, é de quem sente mesmo. Entendeu? Então só sabe o quanto é difícil pagar aluguel, quem paga aluguel. Só sabe a situação do câncer é quem está no estado terminal do câncer. Então nós de fora pode falar, Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia, mas na pele, quando você sente aquilo na pele, é outros 500, cara. Entendeu? E moradia é problema que não é de hoje, cara. É incrível. Não sei nem não é de hoje, cara. Entendeu? É complicado. Isso é em todo o país, né? Todo o país. E no centro urbano está pior, né? O pessoal tudo vem para São Paulo por causa do emprego. Eles estão até fazendo mais prédio, né? Pode ver, tá vendo tanto prédio está construindo agora aí? Sim. Tem aqui. É, em todo lugar. Todo lugar tem prédio, tenda. O povo o quê? O povo vai ter que comprar. Se você não porque eu até brinco com a minha mulher, quem pegou terra, quem ocupou, ocupou. Né? Quem ocupou, não ocupa mais. Quem ocupou, quem não ocupou, vai ficar difícil, cara. Porque a mentalidade dos governantes não está mais pro lado assim, social da coisa. Entendeu? Eles estão olhando mais pro lado do capital mesmo, de poder fazer terra e pessoa pro meio privado, né? Aí se você tem condição, ó, não tem, facilita esse negócio de Minha Casa Minha Vida aí. Como é que pode? Minha Casa Minha Vida, você vai pagar aquilo ali. Minha casa, eu já tentei comprar um apartamento, mas eu não tinha condição. O salário era baixo, o fundo de garantia era pouco. E as condições que os caras queriam, a entrada ali para pegar chaves, era absurdo. Aí, como é que isso é Minha Casa Minha Vida? Não é isso, né? Que programa social é esse? Entendeu? Que está na mão do empresariado. Aí fica difícil você comprar sua casa. Aí o pessoal vai fazer o quê? Vai pro pau mesmo, vai colocar a estaca no chão, erguer o madeirite, botar a telha, a quedinha para a água cair e vai embora, cara. Isso não é uma opção que tem, né, cara? Não é uma opção, na verdade, é uma falta de opção. O que você pensou quando descobriu que estava grávida?
Ave Maria, não me faça essa pergunta. A ideia que eu pensei foi a minha farra. Nossa Senhora. Quase eu endoido. Porque assim, eu passava no médico, aqui no Bonfilioli, era lá no João 23. Aí depois eu mudou pro Bonfilioli. Aí sempre eu falava pro médico, doutor Roberto, eu nunca vou chegar aqui grávida, porque eu achava a pessoa alta, feia, grávida, mulher. Aí ele falou, não, eu falei, não, nunca. Aí eu arrumei o namoradinho, isso foi lá no salão, né, lá em Santa Maria, lá pro Guarapirão. Aí quando eu vim passar no médico, né, falar pra ele que eu queria remédio, que eu não queria engravidar, ele falou, o quê? Ele falou, eu falei, ele falou, então eu te passar um monte de exame. Aí passou um monte de exame. Aí quando eu trouxe pro médico, ele falou assim pra mim, Lília, não precisa mostrar exame, você tá grávida. Eu falei, o quê? Aí eu caí. Aí ele chamou a moça, a moça vir ajudar, vem aqui, a Lília desmaiou. Aí quando eu acordei, ele estava sentado e eu assim, com a cabeça aqui nele, e tomando água. Ele falou, Lília, você desmaiou? Eu falei, e a minha farra? Ele falou, o quê? Eu falei, a minha farra. Ele falou, você pensava antes. Eu não te falei. Ele falou, você lembra que você falou para mim há não sei quantos anos atrás? Você não ia chegar aqui nunca grávida, então chegou sua vez, você chegou. Eu falei, oh meu Deus do céu. Aí o que aconteceu? Até hoje ele foi um bom médico, porque eu, como sempre, eu guardei um trocadinho, agora não, né? Eu guardo que eu não estou trabalhando direito, mas eu guardei um trocadinho, eu tinha 10 mil na minha conta. Aí eu perguntei para ele que ele queria, ó, a idade do negro. Ele queria 10 mil, ele trabalhava para baixo, para tirar meu filho. Ele falou, o quê? Eu falei, 10 mil, ou filha, que eu não sei o que é. Aí ele falou assim, 10 mil é pouco. Aí eu pensei, né, eu tenho 5 no Banco do Brasil, eu falei, então eu dou 15. Aí ele falou, tá pouco. Aí eu falei, então eu vou tomar, na minha cabeça, né, eu pensei, já pensava logo. Falei para ele, eu vou tomar um 10 na mão da minha prata. Aí eu falei para ele, eu dou, botar mais 5, 20. Ele falou, não, se você quiser, vai para esses carniceiros que tira filho aí aí eu não. Meu diploma não foi comprado. Aí ele falou assim pra mim. Aí eu falei, não, eu não vou para esses carniceiros, não. Porque esses carniceiros podem me matar. Aí ele falou assim, então engraçado. Pensa bem, você não quer matar e você quer tirar. Não, você não quer morrer e você quer tirar uma vida? Você volta para casa, deita e pensa que você não quer morrer, mas você quer matar. Aí eu voltei para casa, pensei, falei, não, então é verdade. E assim, se eu não quero morrer, como é que eu vou matar? Aí eu liguei para minha mãe, ela falou assim, Nita, dá uma vergonha na sua cara, tu já tem condição de criar um filho sozinho, tu não paga mais aluguel. Fica aí atrás de dinheiro, porque assim, como era babá, um trocadinho mais, né? Como eu falei ontem, que eu enrolava um pouco e tudo meu era no dinheiro, assim, eu era meu. Eu era zoião, eu falo do João que era zoião, meu também era zoião, eu vim melhorar depois dele. Mas minha vida foi difícil, foi mudar da água, não, como é do vinho para dar uma botada do uísque. Do uísque para 51. Mudou tudo, né? Mudou tudo, do uísque para 51 mesmo, né? Mas pelo menos, graças a Deus, meu nego tá aí, né? Já é uma companhia. Então eu agradeço para Deus, dele assim nascer bem, ser inteligente. É danado, é minha coisa de criança, que eu também já fui. Criança eu aprontava, então, mas sempre agradeço para Deus ter me dado ele com saúde e inteligente, que é coisa que assim, na escola eu era péssima. Eu não falei onde, mas eu na escola era horrível. E ele é danadinho, mas já tira nota boa. Tá? E o que você acha da política? Na política? No geral. Você gosta de acompanhar? Ah, eu acompanho, cara. Acompanho um pouquinho. Agora não muito, porque agora não. Mas eu votei. Se é a última eleição eu votei. Eu queria votar no Ciro, né? Eu ia votar no Ciro. Mas aí como eu conheço o Guilherme Boulos lá, eu conheço ele. Eu conheço a luta dele, a história de vida dele, aí eu dei um voto de confiança nele pela pessoa dele. E pela capacidade que ele tem de. Não é porque ele é da esquerda, né?
Eu agora estou numa condição que eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Ah, é? Eu sou do alto, viu? Do alto. Entendeu? Mas a gente que é da periferia, cresci aqui no meio dos ratos, aqui na favela, já é aqui atrás. Esgoto, enchente. Então a gente tem que pensar, a gente é mais próximo da esquerda, não tem jeito. Entendeu? É um governo que, querendo ou não, fez mais pelo pobre, pensou mais. Pode ter roubado, não estou falando na questão de roubo não, estou falando na questão de fazer mesmo. Entendeu? Ele fez mais, colheu mais pro pobre, a periferia. Então a gente tem essa queda natural, isso é natural, a gente tem essa queda, como o rico tem a queda, o pessoal dos Jardins tem a queda pelo Serra, pelo Alckmin, agora pelo Dória, como o militar tem a queda pelo Bolsonaro. Entendeu? Mas eu como cristão hoje, como crente, eu acho que o crente não deve ficar entrando esses negócios de religião e política misturar. Misturar. Eu acho que não combina, cara, de verdade. Entendeu? Não dá, não tem como você colocar a mão no fogo por uma pessoa. Aquele candidato é cristão, ele é evangélico. Só por causa. Olha, aquele lá, eu não voto nele porque ele é católico. Isso aí não vira, não. Você não leva isso... Hã? Você não leva essas questões pra política? Então... Não, eu digo assim, eu acho que não tem que olhar isso. Você votar porque ele é evangélico. Entendeu? Porque muitos votaram nessa eleição porque o fulano de tal era evangélico, era considerado evangélico, entendeu? Mas aí você via o fulano de tal na maçonaria, você via ele em várias religiões. Ele não então, fica só em... Não faz sentido. Então, por isso que eu falo que o crente não pode botar a mão no fogo por ninguém. Sim. Ele só tem que assumir Jesus Cristo e acabou. Esse é o governo maior. Acabou, a gente tem que ficar entrando em discussão. Isso, a política, a gente precisa das leis do país, a gente precisa. O crente tem que orar por um governo justo, competente. Porque a própria Bíblia diz que se os governos forem ruins, destrutivos, o povo vai sofrer. A Bíblia fala isso, entendeu? Mas não fala que se é de esquerda, se é de direita, se não é. Então isso aí, essa ideologia aí, o pessoal que fica pregoando. Não tô vendo. Pra eu sair. Se você quer pensar em sair quando você crescer, não arruma faz isso aqui, não arruma, faça igual eu, não arruma filho. E arruma quando já estiver ficando ancião, aí arruma que tá na hora, não, depois não pode arrumar mais. Homem pode. Homem pode. Tudo bem que homem pode, mas aí, tipo assim, arruma filho muito velho, aí não pode nem criar filho, porque depois, se morrer cedo, apesar se teu tio arruma filho com 52, 53 anos, agora ele morreu com 59. Quem ia criar esse filho? Não é só porque é homem também vai arrumar filho já morrendo. Mas aí já é o preconceito, né? Tem que ter idade também. E ainda duro se é homem que tem dinheiro, deixa a mulher porrada e dinheiro mais duro. Vai deixar a mulher coçar, né? Porque é um filho, não é? Tem que ter idade pra... Que idade você acha boa pra ter filho? Pra falar a verdade, eu não vou falar essa idade. Na minha opinião, depois que a pessoa tem um futuro. Quer dizer, esse futuro assim não é uma casa, não é isso, né? Assim, você pelo menos tá com o serviço certo, né? Que você faz fiança naquele serviço. Já estudou, faz uns cursos, se aqui não puder pagar a faculdade, faz uns cursos. Porque ele assim, se uma coisa não dá, outra dá. Mas que nessa aí arruma filho. Não tem um estudo. Paga aluguel. O que vai ser da vida? Agora é sensatez, viu? Sinceridade. O bagulho é você entrar por aquela catraca ali, ó, e falar, eu poderia ter pulado ela. Sentar a mão em todo mundo, chegar no pessoal da Polícia Federal. É o pessoal da Polícia Federal? Tem. É, neles mesmo. Chegar e falar assim, aí, mano, não vem com escrotice pro meu lado não, viu? Se vir vai ser logo a porrada na cara. E o bagulho é fazer a prova na bala, mano. Na bala do ódio. Você lembrar de tudo, mesmo que você não lembrar, você lembrou. E aí, eu não sou bom de ficar dando conselho. Foi a melhor dica que eu já recebi. Então, não sou bom de dar conselho, mas às vezes aí sai. Tipo, esse pessoal que tá entrando aí, senta o rodo, só em rico e classe média. O bagulho é você ser agressiva, caralho. Bate, agressiva com a prova, agressiva com todo mundo. Te falou com
Falou com você é sem risadinha, caralho. Pau no cu Aí, dele. vamos passar. O bagulho É agora isso, vai. Que isso? Eita, porra. Ai, filha da puta. Alô, mano. Boa sorte. Vai. Caneta preta e água, cheio de cartão aqui, ó. Tchau, João. Tchau, Júlia. Tchau, teu. Tchau. Te comporta, tá, João? De tarde, te comporta, não. Você falou que conhecia o Guilherme Boulos, da onde que você conheceu ele? O Guilherme Boulos, a gente participou do movimento de moradia, participa ainda, na verdade. Participa ainda? É que eu tô mais afastado, não tô mais ativo, né? A gente participou do movimento de moradia, né? Porque você sabe que terra no nosso país é complicado, né? Sim. Reforma agrária, essas coisas. Muita gente, o discurso é real. Muita gente com muita terra e gente sem nada. Isso aí é real, isso aí você vê andando pela cidade. Mas aí vai entrar aquele discurso. Eu conquistei, mas não disse que na Constituição não disse que todo mundo tem um direito à terra. É isso. Aí eu já vou mais além. Se Deus fez o céu e a terra e todo mundo é filho dele, todo mundo tem um direito a um pedacinho, certo? Vou mais além. Aí eu conheci ele através do movimento de moradia. Lá em Carapicuíba, trabalhava na firma aqui, aí o pessoal tava lá invadindo, né? Que é ocupando, na verdade. Aí ocuparam um terreno lá e eu fui, tava pagando aluguel na época.
Que ano foi isso? Só pra... Foi em 2014. 2014. Aí eu conheci o pessoal do movimento lá e fui frequentando, aí eu fui me inteirando mais, sabendo do pessoal, participando lá da coordenação, inclusive, e me inteirando mais, aí fiquei da coordenação do movimento. Ah, você ficou? Do movimento, é. Eles me conhecem lá. MTST? MTST. Conhece a esposa dele, se fala lá, é que eu tenho um apelido, né? Uhum. É Royal, você tem que falar Royal. Se não falar Royal, fala o Royal. Vamos lembrar. Agora eu tô mais Royal, vou falar assim, Royal, rapaz, faz tempo que eu não vejo. É mesmo? Aí eu conheci eles lá, entendeu? Entendi. E a luta continua até hoje. Eles estão aí, ó, estão conquistando apartamento, estão lutando por apartamento, fazendo ocupações, chamando a atenção do poder, manifestações. Né? Entendeu? E como eu conheço de perto a luta e sei que tem trabalhadores, gente honestas lá, entendeu? Eu não consigo apontar o dedo e falar, ó, é vagabundo, olha, tem onde morar. Tem gente que fala assim, ó, tá fazendo isso porque tem onde morar e quer mais. Não é, cara. Entendeu? Já conheço várias histórias lá de pessoas, entendeu? Gente que dormiu dentro de barraco de lona mesmo, sabe? Passou noites, entendeu? E não é massa de manobra ainda, o pessoal fala. Esse discurso pronto já, entendeu? Massa de manobra. É só passar um dia do lado de cá só. Aí talvez você consiga mudar o discurso. Entendeu? Eu conheci esse pessoal aí, tenho contato até hoje. Tenho contato com eles até hoje. É? Tenho. Até hoje. Embora eu tenha falado pouco, né? Porque eu acho que a causa é justa, cara. Então, é isso que eu falo pra você. Se você... Tem crente que não vai entender isso. Esse tipo de coisa, né? E cada um traz uma história de vida. Né? Se a gente for pegar no passado, um dos maiores revolucionários foi Cristo. É que eu sempre entro nessas partes porque faz sentido pra mim, pelo menos. Entendeu? O revolucionário foi Cristo, ensinou um monte de coisa pra nós aí, você entendeu? E ficou de ensinamento, mas o pessoal não segue hoje. Inclusive os que são da religião, que é praticar o amor, que é amar o próximo, entendeu? É mais fácil você xingar o próximo do que você amar o próximo, entendeu? E no nome de Cristo, pô, se está no nome de Cristo, afasta da iniquidade. É assim que diz a Bíblia, diz a palavra. Então a gente tem que, no linguajar natural é correr pelo certo. Qual que é a melhor parte de criar um filho? A melhor parte é quando você pensa assim, eu não queria ter filho e agora eu tô com filho. Então, aí você lembra, assim, nas alguma besteira que você ia fazer, aí você volta atrás, aí é uma parte boa. Você tá ali sentado com ele, brincando, farrando. Aí assim, quando viaja, que você vê ele tá lá na praia brincando, ou se viaja assim pra Bahia, você vê ele lá tão feliz, aí você. Esse lado é o lado bom. Ele tá com os amiguinhos, os primos, com a tia. É muito bom. Aí nesse lado você pensa, que foi bom ter um filho. Aí você também pensar que você vai ficar velha, se não morrer cedo. Morreu antes dos 60, você chegar aos 60 anos e você ter um filho. É bom. E tudo que a gente faz com amor. E tipo assim, muitas vezes a gente até é rígido demais, mas a gente está aconselhando ele pro bem. Claro que nessa época, tipo assim, eu estou aconselhando ele pro bem, que ele vai ser um menino do bem, né? Assim, eu espero que seja mais. A gente, assim, a mãe e pai, a gente quer que os filhos sejam melhores do que você. Pra você arrumar um serviço melhor, não ser igual a mim. A gente quer que eles... Pode perguntar para os pais de vocês que eles falam a mesma coisa. Tá. Amigão, leite de doce? Está utilizando bilhete de doce? Pode? Isso não é crime? Não, você não pode utilizar o bilhete de doce. Se eu não tiver dinheiro, eu não pego hoje. Bilhete de doce não pode. Mas se eu não tiver dinheiro, eu não pego hoje. Não pode usar bilhete de doce, é crime. Se eu não tiver dinheiro, eu não pego hoje. Não, Oi. Entendi. Mas aí eu não pego hoje. querendo aparecer, ele viu que estava gravando. É? É? Aí eu não pego hoje. Você pode gravar?
É público, não é público? Você tá usando o bilhete Eu tô te perguntando se o transporte é público. Amigão, relaxa. Eu tô te perguntando se o transporte é público ou não. É melhor ter pegado de bicicleta, né? Rapaz. Beleza, boa. Entendi, aí eu fico na minha casa. Não, não é, mas quer dizer, você pode utilizar um bilhete do idoso. Entendi. Você tá certo usando o bilhete do idoso. Não, eu tô certo de não pegar o transporte. Se eu não tiver dinheiro, eu não pego o transporte. Você tá cometendo um crime e você Se eu não tá certo. Se eu não tiver dinheiro, eu não pego o Se transporte. você não tiver dinheiro, você não faz nada. Você não come, você não bebe. Aí você morre. Então você você morre. Não é isso que funciona, é assim que funciona. É isso. Essa câmera aí, essa câmera você não comprou? Comprei. Então, você não pagou por ela? O dinheiro da prefeitura, cara. Não, você não pagou por ela. Então, tá certo você usar o bilhete. Você tá filmando o outro. Mas eu tô roubando de quem? De quem eu tô roubando? Você tá fraudando? Mas eu tô roubando? É que ele tá pensando que ele não. Ele tá pensando que tá filmando ele pra ver se ele ia ver ou não, entendeu? Entendeu? Aí ele reagiu pensando que tá filmando ele pra ver se ele vê ou não. Entendeu? É por isso. Agradecer, né? E ele pode chamar do Não é folgado. Fala por que é folgado. Fala por que é folgado. Desce. Vamos deixar. Desce. Eu quero entender de quem que está roubando. Porque se as pessoas não têm dinheiro de pegar o transporte, se não tem dinheiro... É crime, tá? É crime. Deixa eu. Grava ali. Quando as filmagens começaram, eu estava buscando diferença nas experiências passadas e futuras dessas pessoas. Talvez eu estivesse com a esperança que algo em algum passado próximo tenha sido melhor. Que em algum momento teríamos controle sobre o nosso próprio tempo. Acho que eu descobri que o tempo nunca foi nosso.